E o Carlos Ancelotti, hein? No vídeo de hoje você vai ver o que o técnico da seleção brasileira falou sobre enfrentar a Bolívia jogando na altitude. Eu não tenho muita experiência nisso. Quando ele fala de mudar a estratégia por conta da altitude... Vamos lembrar que a seleção principal fez 9 jogos em La Paz. Foram 3 vitórias da seleção brasileira. Então fica até o final para entender todos os detalhes dessa declaração. E claro, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like que fortalece demais o nosso trabalho. Que sobre a altitude ele até lembrou, né, que jogou na altitude quando era jogador da seleção italiana, jogou a Copa do México, 86, mas até fui confirmar que Cidade do México tem a altitude de 2 e pouquinho, né, 2.200. Ele vai agora para uma altitude em alto de mais de 4.100, então é quase o dobro que ele vai ter essa experiência, mas falou muito bem sobre isso, não parece preocupado em relação à saúde dele, nem em relação ao que o Brasil vai se apresentar, mas sim, falando em escalação, disse que vai ter que fazer mudanças no time. Não só porque ele quer conhecer novos jogadores, quer testar novos jogadores, mas também por conta dessa altitude que certamente não vai dar para jogar como ele jogou contra o Chile, agredindo, marcando em cima e o time o tempo inteiro correndo. Ele sabe que vai ter que segurar mais um pouco a onda, talvez tentar ficar um pouco mais com a bola. Chegou a citar preocupação com cruzamento, com chute de fora da área, a bola fica mais rápida. Então está sabendo, assim, por mais que ele não conheça a altitude, é claro que já colheu muitas informações sobre a altitude e ele falou sobre isso. Vamos ouvir um trechinho, então, abre aspas aí do... A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, evaluando o cansancio dos jogadores. Depois temos que considerar que tem uma componente que temos que evaluar. Isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez, em 86, joguei o Mundial. Mas temos que considerar que o equipo nacional do Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência, os médicos, os físicos, os jogadores. Então, não é nada novo para o equipo nacional. Pode ser para mim, então eu tenho que confiar nas pessoas que têm mais informação que eu. E Barreto, amigos, ele chegou a citar o filho, né, o David Ancelotti. Ele disse que, claro, conversa com o filho todo dia sobre vários assuntos, entre eles futebol, e também conversou sobre altitude, porque o David Ancelotti recentemente com o Botafogo esteve na altitude, uma altitude também mais baixa do que o alto, e falou um pouquinho, então ele tem colhido muitas informações sobre a altitude, né? A de Quito mexe mais na velocidade da bola, embora os jogadores do Botafogo tenham sentido fisicamente, tem relatos de gente vomitando depois, porque o esforço físico pesa mais, né? Em La Paz e principalmente El Alto, que consegue ser mais alto do que La Paz, né? Interfere no jeito de jogar bola, tudo, né? E a reação é muito individual, então assim, tem jogador que não sente nada, tem jogador que sente de subir uma escada, né? Enfim, mas não é isso, o Ancelotti não pode mirar nisso agora, não dá, não tem jeito. E tem 5 substituições para fazer, né, gente? O jogador entrou em campo, sentiu. Tem que mirar naquilo que ele tem controle, né? Eu acredito que, por exemplo, o Bruno citou o Richarlison como uma possível entrada. Quando ele fala de mudar a estratégia por conta da altitude, é não ter um time que vai passar o tempo inteiro correndo com a bola, fazendo transições. É ter um jogador capaz de receber uma bola longa e segurar um pouquinho, né? Por um tempo, para dar tempo do time se aproximar, né? O Brasil não vai fazer transições tão rápidas, tão intensas. O Richarlison é esse cara que tem a capacidade física de receber uma bola longa, segurar, proteger, esperar o time chegar sem tanta velocidade. O Gabriel Magalhães, se eu não me engano, disse ontem, né? Não tem que ficar falando de altitude, porque a gente veste a camisa da seleção brasileira. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ele vai continuar vestindo a camisa da seleção independentemente da altura. E a altitude é uma coisa sobre a qual não se tem controle, né? Então por isso que nem todo mundo se sente à vontade para ficar comentando. É um elemento, Barreto, que talvez seja ainda mais presente na próxima eliminatória ou nas próximas competições, porque eu li hoje que a seleção peruana quer se mudar para Cusco, porque ela chegou à conclusão que em Lima ela não ganha de ninguém. E que para ter algum tipo de possibilidade de... Quer dizer, a próxima Copa do Mundo vai classificar até a gente, se a gente fizer um time, né, na América do Sul. Mas para ter possibilidade de ser competitiva, ela quer jogar em Cusco para também se aproveitar da altitude. Então, enfim, debates virão. É o jogo em condições mais peculiares do ciclo inteiro. Por causa justamente da altitude, você tem uma seleção desesperada. A Bolívia precisa do resultado a qualquer custo para ter chance de jogar a Copa do Mundo. Então eu tenho muita cautela sobre definições tiradas desse jogo, sabe?
A gente está falando, não, o fulano vai ter que aproveitar essa chance, ele ficou titular, o Ancelotti vai botar alguns jogadores que não foram titulares. Claro, acho saudável, acho que precisa mexer, mas é um jogo muito peculiar. Quem for muito bem, na minha opinião, não está garantido, e quem for muito mal não está descartado. É um jogo para a gente olhar com os dois pés atrás, qualquer coisa que acontecer dentro de campo, porque não vai haver outro jogo com condições tão peculiares quanto essa até a Copa do Mundo. E, inclusive, na Copa do Mundo não vai haver algo assim. Talvez, assim, o que se possa observar aí seja como é que o jogador reage a uma dificuldade. Isso. Seja ela física ou de um jogo meio doido, porque a Bolívia vai fazer isso, né? Vai ter aqueles chutões de longe. Chutar de qualquer lugar. Cruzamento também de qualquer lugar. Chega da intermediária, já cruza. Inclusive, o David deve ter falado isso. Uma estratégia claramente da LDU lá, e foi uma estratégia bem sucedida, não que os gols tenham saído assim, chegava 5 metros atrás da meia-lua e chutava pro gol contra o Botafogo. Claramente isso aconteceu. Vamos lembrar que a seleção principal fez 9 jogos em La Paz. Acho que é lá o teu primeiro, né? Isso. Nos 9 jogos em La Paz, um pouquinho mais baixo, foram 3 vitórias da seleção brasileira. Mas deve mesmo ter poucas cidades no mundo com um desempenho tão ruim do Brasil, né? Mas mesmo com tudo isso, desde 2009 o Brasil não perde lá, jogando contra a Bolívia, não toma nem gol. Então, assim, o time da Bolívia é bem mais fraco. Que tem a decadência da Bolívia também, né? É um time, provavelmente está disputando essa última vaga com a Venezuela ali, é um time realmente muito fraco. Agora, a gente falou sobre o Luiz Henrique e o Estevão. Por que não jogar os dois, cara? Você sabe que eu ia fazer esse ajuste na pergunta? Isso, eu estava pensando aqui, né? O Brasil é meio Emily e Marlene, né? Senna ou Piquet, a gente tem essas manias, né? O Estevão, na Copa do Mundo de Clubes, agora recentemente, aliás, Palmeiras e Botafogo, o Estevão joga pela ponta esquerda. Ele joga pela ponta esquerda, foi e até ele o não foi Abel pro Chelsea ele. Pensando em jogar centralizado? Pois pode jogar centralizado, eu acho que é difícil ele tirar o Rafinha nesse momento. A equipe dele vou começar a falar equipe, para com esse negócio de staff. Mas eu não gosto desse negócio de staff. São os três, se você colocar o Rafinha, essa é a grande questão para mim. O lado esquerdo, eu acho que o Martinelli, por exemplo, não está no mesmo nível do Vinícius, ele está segurando a vaga do Vinícius. No lado direito, e aí podendo usar no centro, você tem 3 caras em altíssimo nível. O Rafinha foi o melhor jogador brasileiro da temporada passada, com alguma folga, na minha opinião. O Luiz Henrique foi o melhor jogador do Brasil no ano passado, com alguma folga, na minha opinião. E o Estevão é o garoto mais promissor que surgiu no Mas olha essa jogada, brasileiro. O Rafinha vai tabelar pelo lado esquerdo, o chute é da esquerda para dentro. O Estevão está cortando da direita também para dentro, faz o gol ali quase numa posição de centroavante. Esse é um depoimento legal que a gente pode ter do Bruno. Eu não sei o quanto vocês estão conseguindo acompanhar, né? Os treinos hoje são muito restritos, mas até das conversas com os próprios jogadores, com o Ancelotti, me parece que é questão da mobilidade, Bruno. Isso é uma percepção que a gente tem. Vocês que estão mais de perto podem nos ajudar com isso. O Ancelotti é focado nessa questão da mobilidade do ataque, né? Os 4 atacantes dele não são necessariamente atacantes. Quando a gente fala atacante no Brasil, tem a tendência de achar que é o cara que está lá do lado do gol, mas não é isso, é o cara que está do meio para frente. Que esses caras girarem o campo é muito importante para ele, né? De treino a gente vê pouco, né? O que a gente tem informação de treino, mas o que a gente ouve do Ancelotti falando das entrevistas, de todos os jogadores também, das entrevistas, de tudo que a gente ouve também, colhe de informações aqui, sim, o Ancelotti dá muita importância em relação a isso, a esses jogadores serem realmente estarem ali circulando o tempo inteiro em vários setores ofensivos. Não quer ninguém muito fixo em nenhum lugar, por mais que tenha um desenho. O Martinelli é um que é mais jogando ali pela esquerda, mas ele gosta disso. Ele já citou, por exemplo, o João Pedro, que foi centroavante, camisa 9 nesse último jogo, mas ele quer também um João Pedro jogando como 10, gosta do João Pedro como 10, ele gosta de ter esses jogadores polivalentes ali na frente também. O Ancelotti também falou aqui, amigos, a gente falou de Estevão, de Luiz Henrique, 2 caras citados por ele na coletiva. Um cara citado também que a gente não esperava foi o Douglas Santos. Outro que ele não foi perguntado sobre, mas disse que gostou, citou o Douglas Santos, enfim, sobre um cara que ele não conhecia, que foi bem nesse jogo com o Chile. Vamos ouvir o que disse Ancelotti em relação aos jogadores que ele conheceu aqui. Desta data, ha sido que he conhecido novos jogadores aqui, eu gosto disso, porque os novos ajudaram a equipe a jogar bem contra Chile. Não conhecia Douglas Santos, ha feito um grande partido contra Chile, me gostou muito, como Luis Henrique quando entrou. Então, o objetivo era, obviamente, ganhar o jogo e também conhecer os jogadores. Objetivo cumprido nesse sentido. Eu fico me botando, por exemplo, no lugar do Douglas Santos, né? Um tempão sem estar na seleção, a última vez Olimpíadas de 2016, e o Mister sem ser perguntado sobre ele.
fala sobre o Douglas Santos, no mínimo o cara fala, pô, tô com moral, tenho chance de estar na Copa, né? E aí é curioso, né? Porque as duas citações feitas espontâneas aos jogadores são direcionadas a uma das posições em que o Brasil tem mais fartura e a posição que talvez tenha maior carência, né? A lateral esquerda, junto com a lateral direita, né? Enfim, o problema das laterais que há tantos anos a gente fala. E o ataque, onde você pode ter Estevão, pode ter Luiz Henrique, pode ter os dois e pode ter nenhum. Porque quando tiver todo mundo convocado, né? A gente não sabe como é que esses jogadores vão descobrir o seu lugar no time coletivamente. O pensamento do Carleto é coletivo, ele já deixou isso claro. E as duas citações, jogadores do mesmo time. Exatamente. Que mostra também, porque o Luiz Henrique acabou de chegar lá, o Douglas Santos está há muito tempo no Zenit. E tá lá, quando os times russos jogavam competições europeias ainda antes da guerra. Então você vê como um cara que era o técnico do Real Madrid por tanto tempo, a gente fala muito sobre como o futebol russo é visto aqui no Brasil, né? O futebol de clubes da Rússia. O técnico do Real Madrid não conhecia o lateral do Zenit há um bom tempo, mesmo quando o Zenit jogava competições europeias. Acho muito simbólico, principalmente o Douglas Santos, porque o Luiz Henrique chegou agora na Rússia. A citação ao Douglas Santos como um jogador que ele não conhecia é muito representativa dessa diferença entre o futebol, por exemplo, como o Real Madrid e a visibilidade ele conhecia o Alex Zagueiro, muito provavelmente, exatamente. Muito provavelmente ele foi observar o Luiz Henrique em algum vídeo, o Gerson. E aí ele viu opa, esse lateral aqui que está jogando aqui, quem é esse lateral aqui? E é o Douglas e está ganhando oportunidade. Essa posição é muito diferente, como o Lazete comentou. Eu gostei muito do Paquetá de segundo homem. Ele testou, né? O Bruno trouxe informação que ele testou ele no lugar do Bruno Guimarães. Eu gosto muito do Paquetá de segundo homem. Tem um certo trauma da Copa de 2022 com isso aí, com o Paquetá de segundo homem. Você prefere de terceiro? Acho que sim, prefiro contra times mais fortes, um meio mais reforçado, que eu acho que para mim fez muita falta, fez muita diferença contra a Croácia, isso, especificamente. Sobre times mais fortes eu quero falar na sequência, mas o Bruno chamou antes. Só para ainda manter esse papo, que acho que algo que o Ancelotti tem mostrado, que dá muita importância também, é ter o cara inteiro. Acho que quando ele fala o Neymar é muito isso também, né? Mas o Wanderson, por exemplo, que foi cortado, tinha uma lesão fraca, assim, poderia estar aqui, de repente jogava o segundo jogo, podia tratar aqui, mas ele quer jogador inteiro para esses jogos, por exemplo, principalmente de data FIFA, ele quer todo mundo inteiro, não quer que venha para cá, para a Granja, por exemplo, para se tratar aqui, não. Quer jogador inteiro, como é o caso, por exemplo, do Douglas Santos. E, entre outras coisas, falou também sobre jogadores não convocados. Se eu não me engano, acho que até que foi o nosso companheiro aqui, Marcelo Corrêa, que fez a pergunta, citou exemplos ali de Hendrick e Rodrigo, como dois caras que não estavam aqui, que não foram convocados, o quanto que esses caras, de repente, não jogando tanto na temporada, cada um por um motivo, isso pode prejudicar ou não, ou a memória do Ancelotti, conhecendo alguns jogadores, como conhece bem o Rodrigo, isso de alguma forma ajuda o cara. Enfim, o Ancelotti falou sobre isso, vamos ouvi-lo. Obviamente a memória conta, porque eu, para falar de um jogador que é Rodrigo o conheço muito bem, estou certo de lo que ele pode aportar para a equipe. Então, pero agora he dicho, estamos evaluando 70 jogadores e evaluamos todos os jogadores ao mesmo, mirando a ele a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, para formar una equipe para el Mundial que sea lo más competitivo posible. No hay un favorito, no, porque la verdad es que el campo no nosotros va a decir quién son los jugadores para la Copa del Mundo. Es el campo, el juez que nunca falla. E nesse trecho, né, o Ancelotti fala de novo em 70 jogadores, né, selecionáveis. A gente às vezes acha que é muito, mas é por aí mesmo, porque até o jogo contra o Chile, eram 71 jogadores que tinham entrado em campo nesse ciclo, né, não só com o Ancelotti, como com o Dorival, como com o Diniz, eram 71, 87 convocados, se não me engano. Então esse número de 70 é real, é verdade que tem 70 selecionáveis, por mais que de repente dentro desses 70 tem muita gente que está um pouquinho mais distante, outros mais perto, mas está perto mesmo desse número. Me dá um bom gancho para a minha próxima provocação aqui, que eu já tinha planejado. É duelo ou não? Não é duelo ainda. Mas estava ouvindo o PVC numa participação, acho que na semana passada, na Rádio CBN, ele participou de uma dessas entrevistas. O Ancelotti deu algumas exclusivas, né, e falou dos 70 jogadores. E a reação do PVC foi, mas
Só o Brasil tem esses 70? Porque ele disse isso. Eu aqui estou observando 70 jogadores e isso só acontece no Brasil. Ele falou, mas e na Espanha? Não acontece? E aí o Ancelotti disse, não. Só o Brasil tem essa quantidade de jogadores em alto nível para eu observar. E aí é curioso pelo seguinte, porque a gente está aqui falando, né, de últimos testes, esse é o último jogo competitivo, depois tem Japão e Coreia do Sul. Não estão entre as principais seleções do mundo. Lógico que você tem que testar estilos diferentes de jogo, também isso faz parte de um planejamento para a Copa do Mundo. A Argentina, atual campeã. Aí se você olhar em termos de elenco, em termos de 70 nomes lá na Argentina, será que tem 70 nomes tão bons quanto os que tem aqui no Brasil? Mas o último confronto Brasil-Argentina, esse mas tá aí, próximo, mas né? aí O problema é que só precisa de 11. São os 11. 16 agora, né? O Brasil, ele tem bons jogadores, só que não tem um time, você tem que fazer um time, não adianta você não estar sendo usado como na seleção de vôlei, não dá mais. Ou até os times de futebol aqui do Brasil, na Copa do Brasil tinha me eliminado, valeu, porque você vê que o time deu o máximo, há uma limitação. No Brasil não, você sente que dá. O Vinícius Júnior não pode jogar muito mais na seleção. Como é que ele joga no Real Madrid e não joga na seleção? Então eu acho que a gente tem o Estevão, tem o Luiz Henrique, o Martinelli. O Martinelli, eu sou torcedor do Arsenal lá na Europa, junto com o meu amigo Barreto aqui. O Martinelli não consegue repetir uma grande atuação na seleção brasileira. Não só a Argentina não tem 70, como eu acho que isso foi fundamental para que ela chegasse ao título. Porque às vezes essa coisa de você tem o Martinelli, você tem o Estevão, opção, né? Você tem o Luiz Henrique, você tem o Rodrigo, você tem o Savinho, você tem o Antony, você não dá o cara o direito de jogar duas vezes mal. Porque sempre vai ter alguém num nível similar que alguém vai querer colocar, que vai existir pressão para entrar. Cara, tem menos oportunidade também, né? Porque jogou mal, já vem e chama o outro. Exatamente. Então, assim, você não ter um número um pouco mais restrito, às vezes força a investir na formação de um time, de dar um pouco mais de sequência, que é algo que o Brasil não consegue fazer. A chave foi esse tempo jogado fora, o que a gente está falando nesse ciclo. Claro, existe um tempo agora foram 2 anos, né? 2 anos e meio. A Copa acabou no fim de 22. Em março, o Brasil tomou 4 da Argentina sem ter nada, né? Você olhava aquele jogo ali, Brasil e Argentina, foi um 4-1 que podia ter sido mais, o gol do Brasil sai numa falha individual da seleção argentina, e o Brasil podia ter levado mais gols porque era um time em frangalhos naquele momento ali, já 2 anos e 3 meses depois do fim da Copa. Claro, qual é o tempo que tem agora contra as principais seleções? A pergunta do Barreto, só tem março ali, e dentro dessas 12 classificadas da Europa, diretamente, certamente há diferenças grandes entre as melhores e a 11ª melhor. Sim, vai ter uma Suíça e vai ter uma Espanha. Exatamente. Apesar de estar classificada diretamente, não necessariamente vai ser o primeiro escalão, mas a gente torce para que seja. Acho que o Ancelotti torce também e deseja enfrentar, até para você ver. O último confronto do Brasil contra uma seleção de primeiro escalão foi esse contra a Argentina. E aí era outro trabalho, era um não trabalho ali, uma não continuidade da CBF. Não é culpa só do Dorival, que tem culpa, claro. Mas até março, o Brasil vai ter que... Por isso que até depois do jogo contra o Chile, esse de amanhã, eu tenho muita cautela nessas avaliações, e é o que é normal, vocês da imprensa, como o Barreto diz, falarem, não, esse cara garantiu a vaga na Copa depois de uma boa atuação contra o Chile. Para mim, ninguém garantiu. Claro, o Alisson está garantido se não se machucar. Mas eu tenho muita cautela, ainda tem mais 2 datas FIFA esse ano, contra asiáticos e contra africanos. E em março do ano que vem, aí sim, depois da data FIFA de março do ano que vem, sei que falta muito, quando a gente estiver aqui, a gente vai falar, cara, eu acho que esses 21, 22 já estão garantidos, e aí é questão de um mês e pouco, 2 meses até a convocação final. Mas tem muita coisa não definida, porque o ciclo foi uma bagunça, cara. A culpa não é do Ancelotti, a culpa é da diretoria anterior da CBF, a maior responsável por essa bagunça. Vamos ver como vai ser com essa atual diretoria e esse trabalho do Ancelotti. Só quero fazer uma ressalva importante. Eu usei o vôlei como parâmetro e em outros esportes também é assim. O Brasil enfrenta as principais seleções do mundo praticamente todo ano. No vôlei. Porque tem 2 mundiais dentro do ciclo olímpico, tem os Jogos Olímpicos, né, onde vai todo mundo, né, diferente do futebol, e tem a Liga das Nações. Então, toda hora o Brasil vai enfrentar o Japão, a Turquia, os Estados Unidos, a Polônia e essa chata dessa Itália. Toda hora, no feminino, estou pegando, né? E no masculino também vai ter lá, Polônia e Itália são o masculino não tem a favoritaça, né? Talvez o futebol esteja mais parecido com isso, porque no vôlei feminino hoje tem uma favoritaça. A Polônia tá chata hoje. Mas eu não sei se está no mesmo nível da Itália de favoritismo. Atropelando hoje, todo mundo. No futebol, última Liga das Nações foi assim, não sei se vai se manter. No futebol a gente não tem, né? No futebol masculino eu acho que a Espanha tenta, a Espanha só perdeu uma Liga das Nações nos pênaltis, desde que o De La Fuente entrou. Ela foi campeã da Liga das Nações em 2023, foi campeã da
Euro no ano passado e esse ano perdeu a final da Liga das Nações nos pênaltis para Portugal, é a favorita do momento. Mas você tem uma Argentina muito forte aqui e uma França muito forte. O Brasil elenco só da tem França, né? confrontos garantidos com a Argentina, porque vai ter 2 jogos pela eliminatória, vai ter Copa América, em algum momento vão se pode, e assim, nem é garantido, mas podem se encontrar. Né? Na última, por exemplo, não, né? O Brasil nem pegou a Argentina. Agora, é importante fazer amistoso com a Alemanha, com França, Portugal. Porque é a hora que tem. Porque você vai a jogar hora de com enfrentar Suíça e os Sérvia. grandes Eu tô sempre cheio de ver Suíça Por e Sérvia. exemplo, a Alemanha já perdeu o jogo e pode ser que não se classifique diretamente. Tem isso, né? É o que o Lazete falou. Você não pode descartar a Alemanha. A Alemanha estreou com derrota para a Eslováquia. Pode ficar em segundo no grupo e aí, Itália meu amigo, não vai esquece, pensar. né? Itália esquece. Você sabe qual foi? Porque tá sempre enrolada. Vocês lembram qual foi o último ciclo em que o Brasil enfrentou muitas vezes, ou mais vezes do que o normal, europeus de grande nível? O último ciclo? 2010 para 2014? Exatamente. Ah, porque estava fora das eliminatórias. Porque não tinha Liga das O Nações Brasil, também. o Felipão assume, claro. faltando 1 ano e meio para a Copa. Ele joga contra a Itália 2 vezes, ele joga contra a Inglaterra, ele joga contra a Rússia, contra tinha a França, a Copa das Confederações contra a Espanha, ainda. contra Portugal, Fez a final aqui. contra a Argentina, contra o Uruguai e deu no que deu. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que também não existe fórmula, nem Aliás, receita. a O futebol gente é assim. reclamava. O futebol isso. tem poucos confrontos entre continentes. Exatamente. A gente regra do reclamava da Copa das Confederações, eu pelo menos reclamava, pô, essa competição não serve para nada, você ganha, depois no outro ano nunca ganha, mas ela faz falta, né? Porque essa Liga das Nações, ela fez com que atrapalhasse bastante a agenda do futebol brasileiro, Mas você a precisa ganhar agenda a Copa do futebol América, coisa que o argentino para Brasil jogar. ultimamente, para jogar a Copa das Confederações, você tem que ganhar a Copa América, coisa que ultimamente Ou pelo menos para jogar contra o campeão da Euro, que agora existe esse jogo. Finalíssima. A Liga das Nações só atrapalha. Agora vem cá, para a gente fechar o papo sobre seleção. No próximo bloco tem eliminatórias europeias, né? Já que a gente está falando aqui dos adversários poderosos. A nossa equipe nem fez campinho hoje, porque, né? Difícil, né? Tanta dúvida. Ele cravou mudanças, Ancelotti acabou de cravar na coletiva de agora há pouco. Agora é a sua vez de opinar. Você concorda com os comentaristas ou tem uma visão diferente sobre a atuação do Brasil nessa partida? Comente aqui embaixo a sua opinião sincera, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo ver. E se você ainda não viu, aproveite para assistir também outros vídeos do canal com análises e polêmicas do futebol. Vou deixar o link aparecendo na tela. Vale muito a pena conferir. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!